quando as escrituras declaram que Moisés falava com Deus face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Talvez esse seja o anseio de todos nós, ouvir a Deus. Havia uma grande diferença, porque Moisés, ele via a nuvem, entrava na nuvem e ouvia a voz de Deus. O povo não. O povo, ele ficava na sua tenda, eles viam a nuvem, não entravam na nuvem e não ouviam a voz de Deus. Irmãos, e era para todos. Deus nunca fechou monopólio com ninguém. A ideia de Deus era que todos fossem sacerdotes. E o que é sacerdócio? Sacerdócio é aquele que ministra diante do Senhor. Não é ministrar diante das pessoas. Eu só devo ministrar diante das pessoas se eu estou ministrando diante do Senhor. Amém, irmãos? O meu sacerdócio é ministrar diante do Senhor. Tivemos pandemia, ainda estamos nela. Muitas igrejas fecharam. Nós tivemos lá em Santa Catarina, eu tive com a igreja fechada por 2 meses, sem cultos, mas nós não paramos de ministrar diante do Senhor. As pessoas não vinham na reunião, mas nós não paramos de ministrar diante do Senhor, porque o seu sacerdócio é ministrar diante do Senhor. E porque você ministra diante do Senhor, o Senhor, Ele começa a fazer coisas através de você, para tocar pessoas. Mas eu sempre digo e reafirmo, que Deus só faz através de você o que já fez em você. Na realidade, essa é a ideia original de Deus. Fazer através de você o que fez de você. Porque nós não somos informantes. Eu não vim aqui informar sobre Deus para você. Amém? Eu vim transmitir. Há uma diferença de informar e transmitir. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós somos pregadores de vida e não de informações. Não adianta eu informar. Falar de Deus é uma coisa, falar com Deus é outra. Falar de Deus, quando eu falo de Deus, nós vamos falar de Deus aqui talvez por 1 hora e alguma coisa, e você vai perceber, enquanto falamos, a nuvem vem. Você percebe, você sente o poder de Deus. Meu Deus, o poder sente, você arrepia, dá vontade de falar em línguas. Alguns são curados, porque quando eu falo de Deus, eu atraio o poder. O poder faz milagres, a unção vem. Agora, há uma diferença de falar de Deus e falar com Deus. Quando eu falo de Deus, eu atraio a presença. Quando eu falo de Deus, eu atraio o poder. Quando eu falo com Deus, é a presença que eu atraio. E quer saber de uma coisa? Parece uma heresia, mas não é. Não é o poder de Deus que te transforma, é a presença. Porque você pode estar em cultos cheios do poder de Deus por 30 anos e nunca ser transformado. Ninguém viu tanta glória que nem esse povo no deserto. 1 Coríntios capítulo 10 diz que eles viram o mar abrir, eles viram a nuvem seguir, a nuvem estava com eles, eles viram as cordonizes, eles foram batizados em águas porque eles atravessaram o mar, mas a Bíblia diz que Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram estendidos no deserto. Por quê? Porque viram o poder. E tem pessoas que adoram o poder, mas não a Deus. Tem gente que adora a adoração, mas não adora a Deus. Por isso eu preciso ter contato com a presença de Deus, porque é a presença de Deus que me cura. Então, experimente isso, falar de Deus e falar com Deus. Quando eu estou aqui pregando, não é o meu caráter que está sendo revelado, é o caráter de Cristo em mim. Eu estou debaixo de uma unção. Amém? Eu estou debaixo de uma unção. E quando eu estou debaixo de uma unção, é o caráter de Cristo que está sendo manifesto, não o meu. Por isso que é possível Deus usar uma pessoa sem aprová-la. Como? Você já leu na Bíblia, Mateus 7, que diz o quê? Muitos naquele dia dirão: em teu nome eu curei, em teu nome eu revelei, em teu nome eu profetizei. Aí o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Iniquidade. Aí eu pergunto: é iniquidade expulsar demônio? Não. É iniquidade curar o enfermo? Não. Então por que Deus diz que eu estou fazendo iniquidade, se eu estou trabalhando para Ele? Para Deus,
O peso e a medida não é o que você faz, mas é o porquê você faz. Porque você pode estar fazendo milagres para encher suas cadeiras e não para glorificar o nome de Cristo. Deus não promove homens, Deus promove a verdade. E quem promover a verdade será promovido junto com ela. Enquanto você vive em verdade, a verdade de Deus vai conduzir você, vai levantar seus braços, vai levar você até a eternidade. Porque eu posso estar trabalhando para Deus com uma intenção errada. Por isso que Deus não pesa o certo e o errado. Não, Deus pesa a bondade e a maldade. Porque tem muita gente boa fazendo coisa errada, e tem muita gente má fazendo coisas certas. Para Deus é a intenção. Por isso que seja o vosso sim, sim, e o vosso, ou seja, o sim da minha boca tem que ser o sim da minha intenção. Eu não posso estar olhando para você e dizer: oi querido, e quando você vira as costas, ô Satanás.